Estamos de volta com a terceira parte do nosso programa de hoje. Agora são 11 horas e 53 minutos. RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. Você está vendo aí as vinhetas, né? As chamadas. Hoje tem Libertadores, tem Palmeiras, valendo vaga na próxima fase da Libertadores 2020. Poderia ser o Flamengo, né? O Flamengo saiu fora, foi eliminado por um time fraco, o Racing, que está lá caindo pelas tabelas no campeonato argentino. Fica difícil, né? Muito difícil. Temos aqui o apoio do Arasuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Bom dia para você que nos prestigia na capital e no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia, Sena Madureira também, muitos nos assistem na estrada de Sena. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial aqui da sua TV Rio Branco. Vamos lá então agora, Isaac Ronald, presidente do Sinspejac, aqui com a gente. Muito orgulho ainda. Bom dia. Quero agradecer mais uma vez aqui sua recepção e ter essa oportunidade, hoje não como representante do sindicato, mas com essas pequenas contribuições, né, na minha vida acadêmica, que pouco mais de 2 semanas, um mês, a gente vai estar fazendo esses lançamentos aí, com uma pequena contribuição da academia, das minhas residências científicas, nos campos de processual penal e penal. Certamente eu me arrisco a dizer que nenhum sindicalista aqui do Acre se arriscou a ir tão longe quanto você. Na verdade, é um campo que eu já venho trilhando, né? Tive um grande apoio, tenho minhas conexões, tive sorte de ter grandes aportes. Tive uma ótima residência no Sul, recepção de grandes pessoas, e aí uma dessas parcerias aí com o juiz federal no Rio Grande do Sul, meu parceiro e amigo Gabriel Vedi, que é um parceiro coordenador de uma das obras que eu faço, que a gente acaba tá lançando, que é a de Teoria Geral do Estado Contemporâneo. Primeira obra, uma coletânea com outros amigos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que viemos trabalhando desde Nicolau Maquiavel até Bruce Ackerman, que é o que tem de mais moderno no que se refere a engenharias de teorias do Estado. Que aí nós trabalhamos os modelos, principalmente porque a democracia e o Estado em si está em crise, e aí a gente faz abordagens sobre quais seriam as novas perspectivas para o Estado. Dialogando, se há necessidade de 3 poderes, você vê que a gente hoje sofre esses debates. Está havendo usurpação de poder toda hora. O judiciário ataca o legislativo, o executivo ataca o judiciário. Só para você ter ideia, nós tivemos nos últimos 30 anos 2 impeachments. Não é normal isso, né? Não é normal. Dizer para mim que isso é normal é... E nós tivemos, para poder manter, um presidente que sobrecarregou o legislativo com 1.051 medidas provisórias para poder se manter no poder. Fernando Henrique. Tivemos um segundo presidente... Não, e sem falar que comprou a reeleição. Sim. E tivemos um segundo presidente que se manteve no poder através da compra do legislativo. Foi mais grave ainda. Para você ver que a relação. E a terceira, que não se relacionou bem, caiu fora. No caso, a Dilma. Para você ver que a relação... E lá atrás também teve outro que, se não tivesse sido tão esperto... O Collor... Não, o próprio Lula também tivesse sido esperto, não tinha ficado 2 mandatos. Não teria ficado. Para você ver que essa relação não é calma. E aí... Mas mesmo assim, Ronald, você defende o instituto do impeachment? Eu acho que ele é necessário. Ele é necessário. Ele já aparece... o próprio Abraham Lincoln fala sobre ele, né? Ele já falava sobre a necessidade da retirada, caso o povo entendesse. Turreau fala sobre o Instituto do Impeachment. Né? Tá. E aí eu falo também, eu trabalho nesse livro sobre o texto sobre Bruce Ackerman. É um pensador que hoje ministra aulas na Harvard e ele defende uma estrutura com 5 poderes. Quais seriam os outros? São estruturas de controle. Sim. Nós trabalhamos com a estrutura de freios e contrapesos, né? Onde cada poder é autônomo e, teoricamente, deveria e não invadir o espaço do outro, que é o que não está ocorrendo. Hoje, os poderes estão invadindo um ao outro. Agora, na sua opinião, nós temos tem usurpação aí na parada. Sim. Mas essa usurpação, ela se dá mais pela omissão de alguns? Existe uma incoerência. O legislativo não quer legislar temas polêmicos por perda de votos. Sim. E aí
isso acaba sobrecarregando, e isso força com que seja levado ao judiciário, e o judiciário é obrigado a ter que se posicionar sobre o tema que o legislativo não legislou. E em alguns momentos isso faz pensar que o judiciário está legislando. Mas também existe um fenômeno chamado de revisionismo por parte do judiciário, que é quando ele acaba legislando nas decisões judiciais, que já é o que eu vou tratar no meu livro particular, no caso tratando da presunção de inocência. Na verdade são duas obras. São duas obras, é uma coletiva e Você uma vai pessoal. lançar as duas juntas, não? São lançamentos juntos, porque são em 3 países. E aí, Qual dessas você acha mais importante? Assim, para a academia, propriamente dita. são temas distintos. Eu critico muito algumas decisões do Barroso na minha obra particular, porque ele acaba inovando demais decisões a respeito da Constituição. Esse é o livro da coletânea, Estado de Direito. Ele traz de Maquiavel até Bruce Ackerman, um literato americano. E aí o público vai poder acompanhar um pouquinho sobre o que nós temos de estruturas de Estado. E o legal, para quem pensa, nós descendemos teoricamente da França, do que nós temos de Revolução Francesa, aí temos, a França tem 3 poderes. Não tem 3 poderes, tem 2. Né? O judiciário não é poder na França. Para a França só é poder aquilo que você elege. Então, você tem o legislativo e o executivo como poder. O judiciário está subjugado ao Ministério do Executivo. Para você ver. Para você ver como tem outras molduras que podem ser pensadas. Aí no Brasil nós temos algo que nenhum país da América do Sul tem. Sim. As justiças especializadas. Justiça eleitoral. Sim. Que mais? Justiça militar. Justiças híbridas, por exemplo, nós Justiça do trabalho. Trouxemos algumas estruturas que elas são similares às estruturas do Common Law. As cortes de contas. O juizado especial trouxe estruturas do plea bargain americano, negociação. Mas você acha importante o judiciário especial? Eu acho que ele tende a sumir. A justiça especial? Com a implementação da inteligência artificial, hoje na Estônia acabou com o juizado especial. Ações até 7 mil euros julgam 8 mil a cada 30 minutos. Você acha que é mais justo isso? Eu acho que de plano, a nível superficial, eu não tenho por que desgastar uma estrutura muito grande com pequenas ações. Você onerar ainda mais a... Sim. Aí tem a questão do emprego e tudo mais, tem sim. Só que existem ações complexas. Por exemplo, o Estado do Acre tem 150 mil ações e são a vara do interior do Estado de São Paulo. Você tem uma ideia. E tem que se avaliar alguma dessas situações. O governador do Maranhão nos ajudou. Flávio Dino nos ajudou nessa nossa entrevista aqui. Sim. Que tem tudo a ver com o livro. Sim. Acredito eu. Ele escreveu lá hoje. Entrou com a apresentação no Ministério, no Tribunal, no STF, Supremo Tribunal Federal, dando aos estados o direito de comprar vacina e mais ainda. Quer que essa vacina não passe pelo crivo da Anvisa, quer que o STF obrigue o governo federal a bancar os custos. Interferência direta nos poderes aí, né? Sim. Eu acho que... Qual é a sua opinião sobre isso? Existe o que a gente está vivendo agora é algo parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos pouco antes da Guerra de Secessão, onde as colônias começaram a discutir qual era o papel realmente daquela confederação. Ainda era uma confederação, né? Depois para virar uma federação, que é bem diferente do Pacto Vacina Federativo. contra a Covid, gente, esqueci de falar. A nossa federação, ela tem algumas distinções da americana bem peculiares, né? Eles têm alguma competência para disciplinar questões penais e tudo mais, são bem distintas das nossas. De estado para estado. Sim, né? E isso é um pouco bem distinto da nossa configuração e às vezes gera esse tipo de interferência. Eu acho que... Você lá tem pena de morte, mas não em todos os estados. Nós vamos passar, sim, por exemplo, que é uma coisa muito grave, né? Nós vamos passar por um processo de reformulação muito grande, muito grande. O Covid mesmo fez com que a gente antecipasse processos que levariam 30 anos. E na parte... Ele deixou algum legado importante também. A própria Segunda Guerra Mundial fez com que dessem pulos tecnológicos muito, muito sérios, né? Na minha obra pessoal, eu faço eu intercalo alguns pontos que eu venho buscando desde Heidegger, da filosofia dele, que ele fala sobre a tecnologia atômica,
em duas obras, Silence e Gelassenheit, que é Ser o Tempo e Serenidade. E ele falando sobre o tempo das coisas. E aí eu venho buscando sobre alguns pensadores do direito, Kelsen, Friedrich Miller, teoria estruturante do direito, até um português chamado Faria Costa, para mostrar como o direito e a filosofia, o processo penal se distanciaram. E como a rapidez dos tempos fez com que a gente começasse a analisar a presunção de inocência como uma coisa distante da gente. E não é. E não é. E com esse distanciamento a gente passou a ver as pessoas como coisas, a sociedade como coisa. E faz a missão base da obra é mostrar que nós temos um compromisso de cuidado com o outro. A partir do momento em que nós construímos uma estrada, nós assumimos o risco de que uma criança ultrapasse ela. E nós vivemos numa sociedade de risco. Nós assumimos o risco de que um carro, a partir do momento que aceitamos o carro, de que um carro atropele essa criança. Então nós temos um compromisso de cuidado com o outro. Entendi. Eu vou abrir um parênteses aqui, pedir apoio aqui da nossa produção. Jean Lunier já está aqui com a gente, não? Já? Então vamos encerrar para poder atendê-lo, né? Isaac, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu acho importante as duas obras. Perfeito. Eu senti que você menosprezou um pouco a sua pessoal, mas não faça isso, porque ela é tão importante quanto a outra. Pode ter certeza disso. Ok. Muito obrigado aí. Eu fico muito contente de saber que um sindicalista se preocupa em ir a fundo no estudo, em se qualificar, em se preparar para o futuro. Sempre continuando, né? Sucesso. Obrigado, Muniz, pelo espaço. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Depois do intervalo, então, eu volto para conversar com o Jean Lunier, presidente do Sintesac. Até já.